Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja agora sobre você e sobre toda a sua família. Amém? Glória a Deus, eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, eu realmente acredito que hoje Deus vai falar com vocês. Eu sei que tem pessoas aqui hoje que vão receber essa mensagem e vão mudar de vida radicalmente. Eu não estou aqui exagerando, eu falo isso porque quando uma palavra acerta o alvo do nosso coração, quando essa palavra veio da boca de Deus, irmãos, ela não volta vazia. Isaías capítulo 55 fala exatamente sobre isso. A palavra que sai da boca de Deus, essa cumpre todo o propósito pelo qual foi determinada. Então, eu tenho uma mensagem hoje que vai falar com você que está passando por lutas na área de relacionamento. Mas não é um relacionamento amoroso, talvez. Talvez possa ser um relacionamento com seu parente, com um amigo seu, com seu patrão, com seu gerente. Eu não sei qual é, Deus sabe. E sabe o que acontece? Muitas vezes a pessoa manda uma mensagem para você. Sabe quando você recebe uma mensagem no celular de alguém que te machucou? Alguém que você tem atrito, você não consegue conviver muito bem. E aí na hora que você vê a mensagem, o sangue ferve, sabe? Você sente na hora ali que é hora de revidar. É hora de falar tudo que está entalado na sua garganta. E aí você fica assim, escreve mensagem, apaga mensagem. Você pede opinião para alguém, mas na verdade você já está decidido o que você quer fazer. E aí, irmãos, quando vocês soltam a palavra, quando você lança aquelas mensagens, e aí você se expressa, né, com toda aquela raiva, aquela mágoa no seu coração, e aí de repente você ganha aquela discussão. Você fala coisas que você realmente tem razão. Mas aí eu te pergunto uma coisa, você tem paz? Porque hoje as pessoas se preocupam muito em ter razão, né? Mas eu vejo pouca gente com paz no coração, irmãos. Para ser sincero, tem muito cristão aí que está atormentado, que está passando por um verdadeiro inferno na alma. Por quê? Não consegue liberar o perdão, não consegue devolver o amor de Cristo, não consegue olhar para as pessoas com um olhar cristão. Irmãos, quantas mulheres aí estão amarguradas, estão com o coração ferido, machucado, e aí elas querem atacar o outro. Quantos homens também estão na mesma maneira. E o que dizer então das pessoas que têm um sentimento de vingança? Pois é, irmãos, se você não sabe, eu quero te contar aqui. Tem pessoas dentro da igreja, pessoas que cantam no louvor, pessoas que pregam, pessoas que ouvem a palavra, mas infelizmente elas têm ainda aquele sentimento de vingança, porque ainda não liberaram o perdão, ainda não estão praticando o que Jesus mandou praticar. Irmãos, eu não estou aqui para apontar o dedo para ninguém, eu estou aqui para trazer à luz o que a palavra de Deus diz, porque eu também preciso vigiar, para que eu não guarde nenhuma mágoa, nenhuma raiva, para que eu não guarde rancor no coração. Tem pessoas que guardam ressentimento. Sabe o que significa ressentimento? É você sentir aquilo de novo e você fica ressentindo aquilo ali. E aí tem uma coisa que eu quero te explicar aqui que é muito importante. Quando alguém te fere, quando alguém te machuca, quando alguém te humilha, quando alguém faz você se sentir mal de alguma maneira, você não esquece aquilo ali. Talvez nunca você vai esquecer, mas uma coisa vai acontecer, você não vai sentir mais dor. Você ainda vai conseguir tratar a outra pessoa muito bem. Por quê? Quando Jesus te ajuda a perdoar, você é liberto de dentro para fora e você não fica guardando aquilo como se você colocasse aqueles erros na balança. Você de repente, simplesmente não leva mais em conta o que a pessoa fez contra você. Olha que coisa linda, né? É isso que Jesus quer fazer no seu coração a partir de hoje. Mesmo que você não esteja passando por isso, a mensagem que eu vou trazer tem tudo a ver com o que você pode passar um dia. Porque, irmãos, é impossível nós passarmos por essa terra e não sermos decepcionados e não nos frustrarmos com as atitudes de outras pessoas. E o que dizer de Jesus, né, irmãos? Jesus, ele foi traído pelo seu amigo, pelo seu discípulo que participou da ceia com ele. E Jesus fez questão de dizer: amigo, com um beijo, você está me traindo. Olha que amor, irmãos, que Jesus tinha pelas pessoas. Ele não falou da boca para fora. Quando Jesus chamou Judas de amigo, na verdade ele estava dando a chance de Judas enxergar o seu próprio erro. Quem sabe ele pudesse se arrepender, mas não foi isso que aconteceu. Então, irmãos, eu quero trazer essa mensagem hoje que Deus colocou muito forte no meu coração,
porque eu sei que muitos de vocês estão tendo as suas orações bloqueadas por Deus. É verdade. Certa vez Jesus disse o seguinte: se você está orando, se você está diante do Senhor e você sabe que tem alguém contra você, ou então você está contra alguém, procure se reconciliar com essa pessoa, faça todo o possível para viver em paz. É claro que às vezes não é possível e você não tem que ficar lá se humilhando diante da pessoa, não é isso. Você não tem que ser bobo. O amor não é bajulação, você não tem que ficar se humilhando aos pés da pessoa, não. Mas você é obrigado, você como cristão, você tem um mandamento de perdoar, amém? Porque Jesus disse, se você não perdoar o seu próximo, o seu semelhante, o Pai também não vai te perdoar. Então, irmãos, é muito grave, é muito sério. E eu quero trazer aqui um ensinamento para você tão importante. Você vai ver na prática o que acontece quando uma pessoa libera o perdão, quando alguém decide não devolver na mesma moeda. Sabe por quê? Quando você decide devolver na mesma moeda, devolvendo ódio para a pessoa que demonstrou ódio para você, na hora você está se igualando ao seu inimigo. Você está sendo igualzinho a essa pessoa. Então, depois eu vou pedir para você enviar para muita gente, porque eu tenho certeza, tem muita gente passando por isso aqui. E inclusive, você que é novo aqui no canal, eu quero já te convidar a se inscrever aqui no meu canal. Clique no botão embaixo do vídeo, inscrever-se, vai aparecer um sininho aí do lado, dá uma olhadinha. Seleciona ele e escolha a opção todas, porque aí você não vai perder a oração da manhã, a oração da noite e também os vídeos da tarde que tem sido uma bênção, amém? Então vamos começar, irmãos. Eu quero aqui trazer para você um ensinamento muito valioso que está lá no livro de 2 Reis, capítulo 6. E à medida em que eu contar essa história aqui, você vai começar a ser liberto de muitos pesos que você carrega. Você não nasceu para viver uma vida sobrecarregada. O próprio Jesus disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as suas almas. Amém? Então, para você entender o que estava acontecendo ali na época, o povo de Israel estava sendo atacado pelos arameus. E o rei da Síria tentava armar emboscadas, tentava pegar o povo de surpresa, mas é interessante que naquela época existia um profeta na terra, e Deus revelava tudo para aquele profeta, o profeta Eliseu. Irmãos, era impressionante, toda vez que esse rei, ele planejava fazer alguma coisa contra Israel, Deus revelava nos detalhes para Eliseu. E aí então, esse profeta Eliseu, ele ia correndo até o rei de Israel e ele contava quais eram as estratégias do inimigo. Irmãos, não precisa nem dizer, né? O inimigo ficava doido da vida. Ele achava que tinha algum espião dentro do palácio dele contando todos os segredos. E quando ele descobriu que era o profeta Eliseu, ele então mandou um exército inteiro para cercar a cidade onde o profeta estava morando. Deu para entender até agora? Então, o rei dos inimigos, de Israel, dos arameus, ele ficou furioso, mandou um exército inteiro para atacar aquela cidade onde o profeta morava, e aí Deus agiu de forma sobrenatural. E quando eles chegaram ali, todos os soldados ficaram cegos. É isso mesmo, Deus fez um milagre ali, e Eliseu então pegou esses homens cegos e guiou eles para dentro da cidade. Agora eu quero que você imagine aí o que aconteceu naquele momento, porque o exército inimigo, todo mundo sem enxergar nada, de repente estava sendo levado para dentro da cidade dos seus adversários. E aí naquele momento que eles estavam ali cercados, Deus abriu os olhos dos inimigos e eles ficaram apavorados. É claro, todos eles iriam morrer naquele exato momento. E então o rei de Israel, quando ele viu aquela cena, ele ficou muito animado, porque ele pensou assim: se a gente matar esse povo todo, eu vou ficar muito famoso, eu vou ficar mais conhecido ainda, as pessoas vão ter medo de mim. Então ele achou que era a chance da vida dele acabar com aquele problema de uma vez por todas. Só que antes ele perguntou para o profeta Eliseu: Eliseu, eu posso matar esse povo? Eu posso matar todas essas pessoas? Fala que sim, por favor. Irmãos, pela lógica do mundo, vamos assim dizer, a resposta é óbvia, né? É claro que deveria matar os inimigos. Porque se alguém te cerca, se alguém vive te atacando, você quer acabar com aquela ameaça na hora, certo? Mas olha só o que o profeta Eliseu respondeu. Eu vou ler para você 2 Reis, capítulo 6, versículos 21 ao 23. Está escrito assim: quando o rei de Israel viu aqueles homens, ele perguntou a Eliseu: eu devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E Eliseu respondeu: não.
Acaso você mataria prisioneiros de guerra capturados com a sua espada e com o seu arco? Dê-lhes comida e bebida, para que comam e bebam e depois voltem para o seu senhor. Então o rei preparou um grande banquete para eles, e depois que eles comeram e beberam, ele os mandou de volta, e eles retornaram ao seu senhor. E por algum tempo, os invasores arameus pararam de atacar a terra de Israel. Amém? Olha que interessante isso aqui, irmãos. Vamos parar um pouco e vamos pensar. Eliseu não estava dizendo para o rei e para todo o povo de Israel ter pena dos seus inimigos. Pelo contrário, ele falou o seguinte: eu quero que vocês deem comida para que eles voltem para casa fortalecidos. E sabe o que isso significa, irmãos? Que a bondade de Eliseu tinha um objetivo. Ele não estava sendo um bonzinho, bobinho, sabe? Eu sei que tem muita gente que tem essa visão dos crentes, né? Eles acham que todo cristão é bobo, é passado para trás, ele não sabe de muitas coisas. Mas, irmãos, deixa eles pensarem isso. Não vai mudar nada na nossa vida, né? Então aqui Eliseu, ele estava sendo, na verdade, um estrategista no reino de Deus. Porque a gente costuma pensar que amar o inimigo é a gente sentir um afeto por essa pessoa. A Bíblia não está falando de sentimento aqui, ela está falando de uma atitude com um propósito. Porque quando você dá de comer para quem te persegue, você não está dizendo que o que aquela pessoa fez foi o certo. Não, você só está tirando o combustível que mantém a briga acesa. Irmãos, o texto aqui é muito claro, ó. A Bíblia diz que por algum tempo os invasores arameus pararam de atacar. Então, a Bíblia não está dizendo que eles viraram a partir dali melhores amigos, não está dizendo que eles viraram irmãos de sangue ou que nunca mais iria ter problema. Ela diz que os ataques pararam, ou seja, a poeira baixou, deu para respirar. Houve paz por um momento porque a lógica da vingança foi quebrada. Aleluia! E talvez você esteja pensando aí, mas pastor, eu já tentei demonstrar bondade, misericórdia, mas a pessoa continua me atacando. O que eu faço, pastor? Meu querido, minha querida, me escuta bem aqui. O seu papel não é mudar o coração da outra pessoa. Isso é obra do Espírito Santo. Você não vai convencer ninguém, entende? O seu papel é não deixar que o mal que está na outra pessoa passe para dentro de você. E se você paga o mal com o mal, você acaba virando o espelho do seu inimigo. Agora, se você trata com bondade quem não merece, aí sim você se torna um reflexo de Jesus, do coração de Deus. Amém? E tem uma outra passagem que eu acho muito interessante na Bíblia, e muita gente entende errado o que essa passagem quer dizer, mas você a partir de hoje vai entender o que significa. Essa passagem está lá em Provérbios, capítulo 25, versículos 21 e 22. E quando muitas pessoas leem ela, elas pensam que é uma promessa de vingança disfarçada. Deixa eu ler para você e você vai entender o que significa. Está escrito assim: se o seu inimigo estiver com fome, dê-lhe comida. Se estiver com sede, dê-lhe água para beber. Você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele e o Senhor o recompensará. Amém? Eu já ouvi muitos pregadores dizerem assim, irmãos: olha só, você vai fazer o bem para a pessoa se sentir mal, e aí a consciência dela vai queimar. É por isso que a Bíblia diz, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça do seu inimigo. Mas irmãos, e se eu disser que essa passagem não está falando sobre isso? Sobre você fazer o bem para outra pessoa se sentir mal? Deixa eu te explicar como que acontecia antigamente. No deserto, as pessoas elas tinham que manter o fogo aceso, porque isso significava vida ou morte. Porque se o fogo apagasse de noite, pensa bem, a pessoa não ia ter brasas para fazer uma fogueira, a pessoa então poderia morrer de frio, toda a sua família poderia morrer de frio, ou então eles não teriam fogo para cozinhar a comida, entendeu? Então as pessoas tinham que manter as brasas acesas. E antigamente as pessoas carregavam essas brasas dentro de potes, dentro de recipientes que as pessoas colocavam em cima da cabeça quando elas precisavam mudar de acampamento. Então, quando você amontoava brasas sobre a cabeça de alguém, você não estava torturando a pessoa, você estava dando para ela o que ela precisava para começar a fazer o fogo na casa dela de novo, entendeu? Então você estava, na verdade, ajudando a pessoa a sobreviver. E foi exatamente o que o profeta Eliseu fez. Você entendeu a profundidade disso aqui? Fazer o bem para quem te odeia não é você humilhar a pessoa como muitas pessoas fazem,
mas é você devolver a dignidade e o respeito que a outra pessoa perdeu quando ela decidiu ser sua inimiga. É como se você mostrasse para ela o seguinte: olha, você está errado, você fez uma coisa muito mal perante Deus e diante de mim, e eu estou escolhendo te abençoar, eu estou te dando uma chance para você ser uma pessoa melhor. Aleluia! Irmãos, é isso que Jesus nos manda fazer. Ele não quer que a gente viva humilhando as outras pessoas, pessoas que nos machucaram, pessoas que nos humilharam. Não! Se nós queremos realmente agradar a Deus, nós precisamos ter esse tipo de coração. Amém? E agora que você entendeu como realmente funcionavam as coisas, o contexto desse versículo, agora você entendeu como agir com aquela pessoa difícil lá no seu trabalho, com aquele parente que só te critica, para aquele ex-parceiro seu que vive falando mal de você. E quando você oferece esse banquete, vamos assim dizer, você está dizendo no mundo espiritual: eu não vou devolver o mal com o mal, eu vou praticar o bem, porque agora eu estou do lado de Jesus, agora eu sou da paz, eu não quero guerra, eu não quero prejudicar ninguém. Aleluia! Então, irmãos, às vezes, ganhar uma briga no WhatsApp, por exemplo, significa perder noites de sono. Quantas pessoas aí já não têm mais paz, porque estão querendo ter razão? E eu sei que nesse momento muitos de vocês estão pensando: pastor, mas se eu fizer isso, a pessoa vai achar que eu sou fraco, que eu sou um bobão, e essa pessoa vai acabar ganhando a guerra, ela vai ganhar a disputa e vai querer me humilhar ainda mais. Irmãos, pensa aqui comigo, quem é o mais forte? Quem perde a cabeça e fala tudo que vem na mente, ou quem tem o controle das suas emoções, das suas palavras, mesmo estando com a razão? Fala para mim. O mundo acha que ter força é gritar mais alto, né? A pessoa mais forte é aquela que vence a discussão, é aquela que tem muitos argumentos. Mas, irmãos, muitas vezes na Bíblia, o Senhor Jesus nos ensina a ficarmos quietos, porque o silêncio ele fala mais alto que qualquer palavra. Quantas vezes, irmãos, Jesus estava diante de autoridades, diante de Herodes, de Pilatos, e ele simplesmente ficou calado. E as pessoas então diziam: ah, mas você não é o Filho de Deus? Faça alguma coisa, faz um milagre aí. E Jesus não fazia, porque o silêncio, irmãos, é precioso. E quando você faz isso, aqui mesmo nesse texto que eu li para você de Provérbios, o final desse versículo diz que o Senhor o recompensará. Aleluia! Então, irmãos, vamos acreditar nisso, nessa promessa. Deus não está por fora do assunto. Quando Deus olha lá do céu e Ele vê a gente sendo pisoteado, humilhado, pode ter certeza que Deus Ele vai nos recompensar. Mas isso só vai acontecer quando você parar de querer devolver na mesma moeda, quando você parar de querer dar o troco. Aleluia! Você não pode colocar a mão, porque a própria palavra de Deus diz que quando o homem tenta fazer justiça com as próprias mãos, aí não opera a justiça de Deus. Irmãos, Deus só coloca a mão quando a gente primeiro vai orar, quando a gente entrega nas mãos dele. Tente imaginar, irmãos, até hoje as pessoas criticam Jesus, até hoje as pessoas falam mal dele. E me pergunta se Jesus está preocupado com isso. Irmãos, quando Jesus estava aqui na terra, ele sentia a compaixão dessas pessoas. Elas estavam cegas espiritualmente. E Jesus, ele queria alcançar ainda os religiosos, os homens, que viviam nas praças orando, viviam nos templos fazendo jejuns, dando dízimo. Jesus tinha compaixão desse povo, porque eles eram todos hipócritas. E ele mesmo avisava: olha, se vocês não se arrependerem, vocês vão queimar no fogo do inferno. Então Jesus, que é o Filho de Deus, ele perdoou essas pessoas, ele teve misericórdia. Irmãos, quem dirá nós? Precisamos demonstrar amor. Não estou dizendo que é fácil, como eu disse para você. Você não precisa ficar paparicando a pessoa, elogiando de forma falsa. Não, irmãos, mas você tem que demonstrar o perdão, o amor. E se o teu inimigo ainda pedir ajuda, vai lá e socorre ele. Sabe, irmãos, é esse o amor de Deus que nós devemos demonstrar. Precisamos voltar a demonstrar esse tipo de testemunho, porque tem tanta gente aí ferida, machucada com as atitudes dos cristãos, não é verdade? Então, essa é a mensagem, sabe, que eu senti no meu coração de compartilhar com vocês. Eu me lembro, irmãos, de um momento que eu passei muito doloroso, sabe? Quando eu fui traído por uma pessoa que eu gostava muito, eu amava, na verdade. Irmãos, foi muito difícil. Olha, quando eu ouvi a notícia, eu confesso que eu queria prejudicar aquela pessoa. Eu queria fazer ela sentir o que eu estava sentindo.
Eu queria que ela sofresse de alguma maneira por causa daquela traição. E foi no namoro que eu tive há muitos anos atrás. Hoje, graças a Deus, eu estou liberto. Na verdade, naquele dia mesmo, no dia em que eu fiquei sabendo disso, irmãos. Olha, eu me lembro que eu fui tomar banho e eu estava me preparando para ir para o culto. E, inclusive, eu ia cantar naquele culto, porque eu dirigia o ministério de louvor na época. E eu falei com Deus abertamente. Eu disse assim: Senhor, se o Senhor não me ajudar a perdoar, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu serei o maior prejudicado. Tem misericórdia de mim, Deus. Tem misericórdia, porque eu preciso liberar o perdão. Eu tô com mágoa, eu tô com raiva, eu tô querendo prejudicar essa pessoa. Irmãos, quando eu abri o coração com humildade, Jesus fez a obra. Aleluia. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu senti um amor tão grande por aquela pessoa, por aquela moça que me traiu. Irmãos, era como se o próprio Jesus estivesse intercedendo através de mim. E de repente eu comecei a liberar palavras de bênçãos para ela. Eu comecei a dizer que Jesus te abençoe, que Deus faça uma obra linda na sua vida. Irmãos, eu comecei a profetizar ali durante o banho, sabe? A água descia do chuveiro e se misturava com as minhas lágrimas, porque eu senti uma compaixão por ela. Eu comecei a ver o quanto ela estava cega espiritualmente, o quanto o mundo estava contaminando e dominando o coração dela. Irmãos, na hora que eu saí do banho, eu simplesmente peguei o telefone e liguei. E eu disse para ela que não queria continuar mais. Eu disse que não ia dar certo e, na verdade, eu nem contei o motivo pelo qual eu rompi com aquele relacionamento. Eu não precisava jogar na cara, eu não precisava humilhar, nada disso. Eu já estava purificado de dentro para fora. Eu consegui liberar o perdão e hoje você que chegou aqui, nós vamos orar nesse exato momento. Você também vai conseguir liberar esse perdão. Aleluia! Eu creio que não foi por acaso que você chegou aqui hoje. Talvez você esteja assistindo essa mensagem pela primeira vez. Você recebeu esta oração no WhatsApp por indicação de algum amigo, de algum parente, e de repente você ouviu justamente uma mensagem sobre isso. Essa mensagem que tocou na sua ferida. E se Deus permitiu isso, é porque Ele quer te curar. Aleluia! E Ele quer ainda te usar para abençoar até mesmo seus inimigos. Glória a Deus. Então, nós vamos orar nesse exato momento. Se você foi tocado por essa palavra, escreva aqui nos comentários: eu escolho a paz e não a guerra. Ou então diga assim: Deus tocou meu coração com esta palavra hoje. Glória a Deus. Então nós vamos orar. Feche os seus olhos, se você puder, é claro. E no final da oração, você vai ver que tem um botão embaixo do vídeo, que é uma setinha apontada para a direita. Clica nela, seleciona o WhatsApp e Deus vai colocar as pessoas para você enviar esta oração, tá bom? Vamos orar, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por esta palavra. Oh Deus, essa mensagem mexeu com o nosso ego, com o nosso orgulho, mas eu sei que o Senhor vai trazer a cura hoje. E por isso nós te pedimos, em primeiro lugar, perdoa, Senhor, o nosso coração, que muitas vezes se acha superior a outra pessoa e até mesmo ao próprio Jesus, porque acha que não precisa perdoar como deveria. Oh Deus, tem compaixão de nós, Senhor, porque muitas vezes nós somos teimosos e a gente insiste em desobedecer a Tua palavra. Mas eu sei que hoje o Teu Espírito Santo está fazendo uma obra. Eu sei, meu Pai, que tem pessoas aqui que ultimamente tomaram decisões erradas, machucaram o coração de outras pessoas, o sangue ferveu e a pessoa acabou falando o que não devia, houve briga no casamento, no relacionamento. Por isso, meu Pai, agora eu entro na Tua presença e eu te peço por cada pessoa que está ouvindo a minha voz agora. Deus, tem pessoas aqui que estão esgotadas, pessoas que estão sendo atacadas no trabalho, que estão sendo vítimas de fofoca na família, que está passando por perseguições que parecem injustas demais para aguentar. Eu te peço agora, Senhor, visita esses corações, tira, Senhor, todo esse veneno da mágoa, essa vontade de dar o troco, esse desejo de ver o outro sofrendo para pagar o que ele fez. Ó Senhor, nós sabemos que a vingança pertence somente a Ti. Por isso, meu Deus, limpa a mente dos Teus filhos, que eles possam entender hoje que amar o seu inimigo, na verdade, vai trazer uma libertação muito grande. E como a Tua palavra diz, o Senhor nos recompensará. Aleluia.
Deus, eu te peço agora pelos feridos na alma. Quantas pessoas foram marcadas pela traição, as cicatrizes do abandono, mulheres e homens que sentiram a dor de serem rejeitados, humilhados. Ó Senhor, é muito difícil, Pai, conviver com pessoas que estão assim, machucadas. Elas acabam ferindo as outras sem perceber. Por isso, Deus, traga a cura, Senhor. Tira com a tua mão, Jesus, tira toda dor, todo peso, tudo aquilo que tem afastado essa pessoa de ti, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, traga o alívio, traga o equilíbrio das emoções, é o que nós te pedimos. Pai, eu oro também por esse lar, que muitas vezes é um lugar de disputas, um lugar de discussões, de brigas, xingamentos. Senhor, quando a gente passar pelo portão da nossa casa, Pai, que a gente possa pedir a bênção e a proteção de Ti. Ó Deus, que da nossa boca possam sair somente palavras de bênção e de maldição, mesmo quando a gente estiver com a razão. Senhor Jesus, queremos ter um coração igual ao Teu. Por isso, Senhor, nós clamamos pelo Teu socorro, pela Tua bênção. E eu sei também, meu Pai, que tem muitas pessoas aqui que estão doentes no corpo. Jesus, o Senhor mesmo já carregou lá na cruz do Calvário todas as nossas enfermidades. Por isso, eu declaro, em nome de Jesus, seja curado dessa enfermidade, dessa dor de cabeça, dessa perturbação na alma. Seja curado dessa doença que os médicos não sabem a cura. Em nome de Jesus, receba a cura, meu querido, minha querida. Pela fé, receba o que Jesus está fazendo agora. Aleluia! E se você deseja entregar a sua vida para Jesus hoje, eu quero te dar essa oportunidade. Fale com Jesus aí no silêncio do seu coração. Diga essas palavras enquanto eu vou dizendo. É só você repetir, mas faça de coração e Deus vai te recompensar. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendo que muitas vezes eu lutei sozinho. Muitas vezes eu quis resolver a minha vida sozinho, mas agora eu entrego os meus caminhos para Ti. Eu entrego o meu coração e eu te peço, Jesus, perdoa os meus pecados. Perdoa todas as minhas falhas, Senhor. Se eu machuquei alguém com palavras, com atitudes, me perdoe, Jesus, e me ajude a buscar a paz acima de tudo. Senhor, eu sou tão falho, eu sou tão pecador, mas nesse momento eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego o controle da minha vida nas Tuas mãos e eu não vou pegar de volta. Eu já te entreguei, Jesus. Eu te peço aqui agora, faça uma obra na minha vida, restaure cada área que eu preciso e o Senhor sabe o que é melhor para mim. Por isso, eu te entrego agora a minha vida e o meu futuro nas Tuas mãos. Em nome de Jesus, amém. Oh, meu Deus, eu coloco diante de Ti, Pai, a vida deste homem e desta mulher. Quantos agora sentiram da Tua paz? Eu creio, meu Pai, que nesse exato momento o inimigo está batendo em retirada. Então, eu repreendo agora todo o mal, toda a opressão, e eu ministro sobre os Teus filhos, Senhor, a Tua paz. Em nome de Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa. Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais,
eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz. É o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente.